Fala pessoal, bem-vindo a mais um ConfraCast. Aqui, essa semana, recebendo o Glauter. Quem não conhece, Glauter Januzzi está conosco na Confra há mais de 2 anos. Ele é fundador da Regra 7, da Atitude Infinita e está aqui no mundo de comunidades há muito mais tempo que eu. Então, Glauter, bem-vindo, uma honra estar aqui com você. Obrigado, Marco. Faltou você falar que eu sou amigo do Marco Lagoa, entendeu? É um prazer estar aqui, um prazer fazer parte da Confra também, essa comunidade de troca, né, de colaboração. Acredito muito nisso, eu sei que você compartilha de muitas visões iguais. Prazer estar aqui, vamos bater um papo. Muito bacana. Gente, eu conheci o Glauter na minha vivência de Microsoft, acabei me aproximando dele no mundo Microsoft, de eventos, mas a gente se aproximou muito quando a gente conheceu, quando você me apresentou o projeto Atitude Infinita. Exatamente. O Atitude Infinita, para quem não conhece, é um projeto social de mentoria. Nasceu na Baixada Fluminense e também o Glauter ali na região de Volta Redonda, onde tem o polo com mais pessoas. Mas é muito legal ver o resultado e cada pessoa que a gente já tem hoje aí trabalhando, sendo mentorado, mentorados virando mentorandos. Fala um pouquinho aí do projeto e dessa tua jornada de intraempreendedor, né? Para quem não sabe, ele já foi responsável por toda a parte de comunidade da Microsoft, Latam, e com esse mundo de empreender social que você criou a jornada paralela e hoje praticamente dedica mais nela, com foco nas novas operações. É isso, Marcão. Na verdade, surgiu quando eu completei 40 anos de idade. Acho que quando eu fiz 40, eu comecei a olhar para a minha vida e falei, o que eu preciso fazer para realmente me sentir realizado? E faltava alguma coisa. A carreira estava bem encaminhada, já estava há 10 anos na Microsoft, mas faltava alguma coisa. E essa alguma coisa era exatamente o give back para a comunidade. E eu queria fazer especialmente para a comunidade dos iguais a mim, né? Da minha região lá do Sul Fluminense, da Baixada Fluminense, do Grande Rio. E eu senti uma frustração muito grande, você vai entender o que eu vou dizer, que quando eu participava de grandes eventos, pela Microsoft especialmente, mas por outras Big Techs que eu trabalhei antes também, especialmente nos Estados Unidos, aquela mega produção, um evento de muito conteúdo, um evento que te deixava entusiasmado também, inspirado, né? Você saía de lá mudando e falando daquilo durante semanas. E eu falei, eu queria fazer um desse também para uma galera lá que não podia ter acesso a isso, né? E aí surgiu a ideia de fazer... a Atitude, na verdade, nasceu como um evento primeiro, né? Antes da Atitude nasceu o OCA, que você conhece bem, que é o Outubro com Atitude, lá em 2017, que foi uma ideia de fazer um evento, né? Na verdade, eram 4 sábados, e a gente entrava nas escolas públicas, né? Especialmente a galera que estava ali no ensino médio ou no final do fundamental, para poder tentar dar um banho de inspiração, falar de carreira, falar de human skills, falar de autoconhecimento, né? Tentar empoderar a galera dizendo que, olha, vai ter muita gente aí no mundo que vocês vão conhecer que vão ser melhores que vocês, mas não em tudo. Então, né? Então, assim, nasceu, né, nessa época, 2017, e aí depois, ao passar dos anos, né, a ideia sempre era trazer gente boa do mundo corporativo para dentro das escolas. Quando veio a pandemia, as escolas fecharam, falando, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser o DNA da Atitude? E aí veio a ideia também, que é uma cultura muito mais americana e inglesa do que a nossa, de mentoria, que a gente ainda não tem muito essa cultura, né? Já evoluiu muito no Brasil, mas... E aí, 2020, falamos, poxa, vamos começar a conectar os jovens agora 1 para 1, e não 1 para N, numa plateia, numa sessão e tudo. E aí foi transformador, porque aí sim nasceu, né, o espírito da Atitude como é hoje, com a metodologia de mentoria, a gente empoderando os jovens, a gente trabalha, né, a parte de hard skills para a carreira que cada um quer seguir, mas também em human skills, a questão da autoconfiança, o autoconhecimento e a rede de conexão, tão importante, né, para a nossa carreira, depois que a gente já tem essa maturidade de entender que as pessoas são o nosso ativo mais precioso, mas tentando colocar na cabeça de um jovem de 18, de 20 anos, que a rede de conexão deles é um pilar super importante para a carreira. Então, a Atitude acabou se formalizando como CNPJ, tudo, né, durante a pandemia, e tem sido muito gratificante, cara. A gente vê, como você falou, muitos mentorados que não tinham apoio de pai e mãe, né, às vezes nem tinham pai e mãe presentes em casa, e aí o mentor, a mentora apadrinham realmente aquele jovem, e o jovem se empodera e a gente cria realmente verdadeiros monstros do bem, que hoje, né, a gente fez a formatura recente agora no Outubro com Atitude desse ano, formando mentores também, né? Então isso é legal demais, cara. Não, realmente, ver a galera se transformando, alguns já vieram até trabalhar conosco, a gente tem muito disso, né? A gente conecta
indica para a empresa de um, de outro, conecta, traz para o mercado e ver essa jornada é muito louco. Isso que você trouxe do evento foi a essência do Evolute. O Evolute TI foi disso. Cara, eu, privilegiado, criei a empresa, mesmo quando tinha dois colaboradores no time, eu era convidado para eventos incríveis. Eu saía de lá tocado, mas a mensagem não chegava na equipe. E isso daí me provocou, quando eu fui orçar para marketing da empresa, fazer um stand, eu falei, cara, com stand eu faço um evento. E com evento, para quem? Para a comunidade técnica. Então, daí nasceu o Evolute de evolução na TI, e com essa essência de trazer o conteúdo não de produto, né? Comunidade técnica, desculpe os fabricantes, mas normalmente evento de fabricante que visa a comunidade técnica, visa ensinar alguma coisa bem para ele vender melhor. Ponto. Sim. Né? Não ensina ele falar de carreira, de jornada, de tendência, do mundo de amanhã. Assim, as palestras que a gente enxerga num cargo de liderança não é mesmo conteúdo que a comunidade técnica, às vezes incentivada para um mega evento, não tá agregando nada na carreira dele profissional ou como pessoa. Né? Não tem soft skill ali. Exatamente. Só falam de hard skill. E essa mudança nasceu disso. A gente está aí no 7º ano e sempre com essa tendência de comunidade. Mudando um pouco de assunto, o Gilson, tive com ele essa semana, ele também foi um cara que empreendeu muitos anos, agora também foi para a jornada empreendedora, e ele sempre falava, né, que para você se dizer completo, tem que escrever um livro, plantar uma árvore... E ter filhos, né? E ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso. Eu acho que na parte de livro você já está em quantos... 6º livro, Ó, pessoal, esse aqui é o último, tá? O lado humano da liderança. O poder do People Chain foi o anterior, acho que foi diretamente anterior, né? Não, na verdade, esse aí foi o primeiro que eu escrevi sozinho, mas foi na época da pandemia. Mas depois a gente publicou aqueles 2 pequenininhos lá, o Tech Ready e o Human Skills também. Então, assim, conta um pouco desse lado de autor. Maravilha, Marcão. Assim, filhos e árvores, eu parei no 2, né? Eu tenho o Gabriel e a Alice e plantei 2 árvores que eu me lembro, no colégio e na época de faculdade, na formatura. Mas livro, eu desenvolvi essa paixão, Marco, de verdade. Uma forma de compartilhar conhecimento através dos livros. Eu sempre li muito. Desde de adolescente, eu lembro de pegar livros do meu pai de administração, gestão de empresa, de vendas, e gostava de ler. E depois dos 40 eu passei a escrever, tomei coragem de começar a escrever alguma coisa. E é uma forma muito bacana de você compartilhar conhecimento, porque, primeiro, você organiza melhor as ideias quando você escreve. Às vezes a gente falando aqui, esse bate-papo no improviso, depois, quando eu vou assistir, eu falo assim, poxa, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado aquilo outro. Né? E quando você escreve, fica ali, você revisa, passa, você tem um tempo de produção legal. Mas, para mim, o livro, assim, não é uma fonte de você gerar receita. Não é isso. Né? Tirando Ziraldo, Paulo Coelho, né? E alguns autores assim, fora de série do Brasil, que conseguem ganhar muito dinheiro com o livro. Mas é um cartão de visita, acho que ela é bem legal. Né? Ao invés de você... Eu, né, costumo presentear muitas pessoas que eu não conheço e amigos também com livros, mas vira um cartão de visita e o pessoal dá um retorno muito grande, porque eu falo, o livro, você gosta do conteúdo, você leva para suas férias, você lê à noite do lado da cama e coloca na cabeceira. Então o pessoal compartilha, né? Compartilha trechos, capa, foto. Quando a gente faz lançamento, tem aquela coisa de autógrafo, né? E tirar foto. E que não é pro ego, mas é o carinho, né? É legal pra caramba. E tem assim, na verdade, o que a gente leva da vida são histórias, né? Outro dia eu estava participando de uma banca de formatura da universidade, onde eu dou aula lá na Unifoa, e no finalzinho eu estava saindo, já tinha tirado toda a beca e estava me caminhando para sair do auditório, e o segurança veio falar comigo, professor Glauter. Eu olhei e falei, senhor que é o professor Glauter? E gostei muito, porque a gente citou uma parte lá que eu faço a comparação do Forrest Gump, né? Que assim, filme maravilhoso, e que eu falo, o Forrest Gump, que era dito, né, uma expressão que nem se usa mais hoje em dia, que era um jovem chamado de retardado, que tinha, né, pouco intelecto, mas ele realizou tudo na carreira dele e realizou tudo bem, porque ele tinha foco. Sempre ali, se é para correr, vamos correr, se é para jogar ping-pong, vamos jogar ping-pong, se é para pescar camarão, vamos pescar camarão. E ele, teve sucesso em tudo que ele fez. E eu cito, né, faço uma crônica no livro, e ele veio falar comigo todo feliz, falou, cara, eu tinha uma outra visão do filme. E esses depoimentos pequenos, Marco, são, poxa, um retorno muito grande. Então, isso é que é legal. E são, né, na verdade, tenho várias outras ideias, né, que já comecei a rabiscar uma coisa ou outra. E, no fundo, o grande propósito é
tentar transmitir experiências e conteúdos para que chegue a pessoas que talvez não me conhecessem ou não vissem uma palestra presencial minha, mas que através do livro a gente consegue atingir. Eu acho que o livro também tem essa questão da materialização, né? Eu acho que também é a construção do material, por mais que a gente está no mundo 100% digital, tá até falando, né? Revista. Cara, eu ainda sou daquele que leu revista. Eu gosto. Eu sou totalmente early adopter em tecnologia, até muito mais do que o normal, mas tem pequenas coisas que eu não troco. Cartão de visita. Cada um tem o seu jeito, né? E o meu jeito de memorizar pessoas é através de cartão de visita. Sim. A partir do momento que o cara transforma num digital, que salva na minha agenda, que tem 6 mil contatos... Para você procurar, às vezes não acha. Eu não acho. Então, verdade. Assim, eu sou uma pessoa que tenho isso. E o livro também. Eu não sou um grande leitor de livros, assim, li alguns. People Chain eu li inteiro. Esse eu acabei de receber, então tá na fila de leitura. Mas eu sou aquele que começo, leio um pedaço. Alguém fala de uma parte do livro, eu vou lá e exploro aquela parte, mas eu memorizo aqueles trechos. E eu levo comigo. Eu tenho, assim, eu fiz um Empretec, eu sou apaixonado. Cara, advogo pelo Sebrae. Não, sou mesmo, porque assim, mudou minha vida e mudou minha empresa. Então, para não dizer que salvou, mas realmente foi diferencial. Mas tem pequenos pílulas que eu posso dizer ali que fez toda a diferença. Sim. E que carrego comigo, que eu olho assim aquela foto do meu mapa de comportamental, aquilo lá, aquilo me deu uma visão de fora e aquela memória daquele ensinamento ficou marcada. Então são coisas. E livro para mim é igual. Tem capítulos de livro que eu trago anotado. Para mim, um que foi divisor de águas foi entender que o que eu fazia, existia literatura, né? Comunidade que se falam hoje, tá no livro Wikinomics de 2010, eu acho. Né? A gente está em 2024 e é super atual. Então, às vezes, a coisa precisa, para ganhar tração, tempo. E livro permite isso, né? Essa jornada do calmo, né? Porque isso aqui não vai mudar. Imprimir uma vez, está impresso. Exatamente. Entendeu? Hoje na internet você escreveu um negócio, o nego não gostou, não. Não gostaram, vai lá e edita. Você consegue, e aqui você não faz. E um ponto interessante que você falou, Marco, e eu falo muito isso com os jovens, com os mentorados, que hoje em dia a gente tem tanta informação que chega de diversas fontes, né? Físicas, digitais, tudo mais, e que aquele ou aquela profissional que consegue furar a bolha e realmente fazer sucesso, se realizar na vida, não é aquele que lê mais ou aquele que tem mais acesso a mais conteúdo, mas é aquele que, com o pouco conteúdo que chega, coloca em prática. Porque não adianta você ler um monte de coisa, você assistir um monte ouvir um monte de podcast, assistir um monte de vídeos e palestras, TEDx, e não colocar em prática. Né? O famoso FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Medo de perder alguma coisa que está rolando por aí, tem que ser trocado pelo JOMO mesmo, é o Joy of Missing Out. Que bom que eu não estou tendo acesso a tudo, quero ter o mínimo de informação possível, mas o que chega até mim, recomendado por um amigo, ou que alguém falou, ou que eu aleatoriamente fazendo, né, zapeando no YouTube, ou assistindo ou ouvindo algum podcast, chegou a mim, eu vou ouvir e falar, pô, que legal isso aqui tem um insight para colocar na minha vida. E aí eu consigo modificar alguma prática. E é isso que muda as pessoas, né? É colocar em prática. Colocar em prática, aproveitar, né, essa informação, que não adianta você ter um monte, né, e não dar o primeiro passo. Exatamente. A gente estava até comentando antes de executar. O antes feito que perfeito às vezes funciona. Não para tudo, mas tem coisas que, se você não der o primeiro passo, ela nunca vai acontecer. Não vai. É atitude. Por isso eu gosto tanto da palavra atitude, sabe? Assim, e o engraçado até que você falou da história da atitude infinita, né? Quando eu pensei em batizar, né, a ONG, né, que na época ainda era um projeto, eu peguei a sigla de AI. Eu falei, eu queria fazer alguma coisa com AI, sabe? Eu tinha muito clara a atitude. Então, e surgiu, né, a Atitude Infinita, e que hoje já tivemos mais de 100 mentorados nessa nova fase da atitude, né? Antigamente a gente já chegou a impactar mais de 1.000 estudantes, mas cada vez mais o nosso foco não é número de fato, sabe? Assim, eu não me importo de quantidade, se vão ser 100, 200 ou 300, mas eu quero... E não conheço muitas histórias também já, porque outros mentores estão tocando e tudo, mas eu tenho, sei lá, 10, 12, 20 histórias para te contar, assim, de jovens que eu sei que transformaram a vida e que são gratos pra caramba na atitude, e que alguns são mentores hoje, outros fazem parte do nosso conselho, inclusive. Então isso é que é legal, é de sentir que você
com uma organização que é maior do que você, fez diferença na vida de alguém, né? Não, eu acho que a organização ela tem que ser maior que a pessoa, né? Eu acho que Sim. Eu tenho algumas regrinhas de crescimento que o construir não quer dizer que você construiu. Porque você não fez nada sozinho. Exato. Eu acho que essa é uma coisa que eu sempre comparo. Muita gente fala, não, foi lá que fez. Eu falei, não, cara. Se faltasse um pilarzinho daquele, a jornada é diferente. Se algo fosse mais fácil, o resultado é diferente. Então, é o agora e fazer. E me conta um pouquinho aí, hoje, como que a Confra acabou conectando, né? Acho que foi um dos indicadores lá do Glauter para a comunidade, mas você acabou vindo por outros confrades também com indicação. O que você olha hoje, o maior ativo hoje que você enxerga na Confra, tua visão, né? O que a Confra agrega para o Glauter? Não, Marco, se eu tivesse te falar assim, na minha carreira dentro do mundo corporativo, especialmente nos últimos 16 anos na Microsoft, o que eu mais aprendi foi realmente valorizar o ecossistema, valorizar as pessoas como o nosso principal ativo, sabe assim? As pessoas que têm as respostas, os acessos, as influências, né, os recursos para tudo que você vai fazer. Então, assim, quando você me convidou e eu comecei a me envolver, é interessante notar que a comunidade, e em português é maravilhoso, porque isso em inglês não funciona, mas em português, comunidade, se você separar, é com unidade. É um monte de gente diferente, com perfis diferentes, com expectativas e culturas e vivências diferentes que se juntam e geram uma unidade para você ter um propósito. E o propósito de qualquer comunidade, que eu até coloco muito no Poder do People Chain, e eu escrevi o Poder do People Chain para poder homenagear pessoas que recebiam prêmios da Microsoft como MVPs, Most Valuable Professionals, e o prêmio não era porque aquele profissional era muito bom tecnicamente, mas porque ele compartilhava conhecimento, sem fins de lucro. Né? Ele compartilhava conhecimento para poder empoderar outras pessoas, e por isso ganhava o prêmio e o reconhecimento da Microsoft. Eu coloco no livro, que eu vou chegar na sua pergunta exatamente da Confra, que uma comunidade, se você quiser criar uma comunidade do zero, ou você quiser, você realmente tiver o interesse de estruturar uma comunidade legal, tem que começar pelo propósito. Eu faço o modelo do 5 dedos aqui. Começa pelo propósito. Porque aí pessoas vão conectar ao redor daquele propósito. E a Confra do empreendedor tem um propósito muito claro, que é de trocar. E não é trocar, poxa, sucesso, arrebentei. Não, é trocar dores, principalmente, né, Marco? Do contrário, é proibido, né? Exatamente. A autopromoção já está escrito. Isso é legal. Não pode. Já tem o DNA. Então, o propósito, assim, vamos trocar aprendizados, vamos crescer junto. Aqui a gente pode ter, inclusive, profissionais, empreendedores que competem entre si, mas aqui estão trocando ideias, aprendizados, experiências. Até porque, quando você empreende, quando você é CEO, quando você é o líder da sua empresa, é um pouco solitário a liderança ali, né? Então você quer trocar com pessoas fora da sua empresa, que têm as mesmas dores ou que sentem dores similares. Então, assim, começa pelo propósito. E aí, uma comunidade precisa ter liderança. Tem que ter uma boa gestão de liderança. E com essa proposta de liderança, aí você começa a precisar de quê? Atitude. Atitude para transformar aquele ecossistema, para começar realmente a fazer diferente, né? E uma coisa inovadora. Que ainda hoje, 2023, você já está acelerado. Você falou 2024 agora há pouco, porque a gente já está batendo na porta. Mas é isso. Ainda hoje tem muita gente que não entendeu essa cultura de inovação aberta, comunidade, ecossistema. Mas com propósito, liderança, atitude, o próximo passo, e aí é o dedo até que a gente usa aliança e tudo mais, que é o comprometimento. Os membros daquela comunidade precisam se comprometer a participar dos eventos, a ajudar em algumas frentes, porque é uma coisa voluntária, é orgânico, né? Na maior parte das vezes. E o último ponto é a empatia, para você engajar. Sabe quando a criança dá o dedinho assim uma para outra e não tem preconceito, não vê cor de pele, não vê de onde que veio, de onde que vem, tá brincando ali, acabou, se gostou, vai dar o dedinho? Uma comunidade precisa ter empatia para atrair novas pessoas de perfis diferentes que vão somar ainda mais para a diversidade, para a inclusão daquela comunidade. E eu senti tudo isso na Confra. Na verdade, eu vim para a Confra do mundo corporativo, mas eu estava vivendo já no mundo corporativo um programa, liderando um programa de comunidades da América Latina, né? Então, aprendi muito, vi muita gente boa, vi gente também que estava lá só por interesses, e aí, naturalmente, o ecossistema vai excluindo, né? Mas na Confra é muito legal, porque tem uma troca. Natural. Seleção natural.
Darwin. Mas na Confra foi isso. Então, conhecia outros confrades aqui que me trouxeram. Quando a gente se conheceu também, você falou, não, vamos estreitar cada vez mais. E agora sim, podendo realizar essa nova fase da minha vida, não mais de intraempreendedor, mas de empreendedor de fato. Comecei, né, empreendendo em paralelo com relação à Atitude Infinita, mas agora, de fato, com a regra 7. E é isso agora. A próxima pergunta é isso. Fala um pouquinho hoje do que é o novo empreendimento, aí, o novo negócio do Glauter aí nessa fase empreendedora. Marcão, faltava uma coisa na minha carreira, né? Desde 2017, com a Atitude aí, fazendo esse trabalho de give back para a comunidade, estruturando uma empresa. Aliás, gratidão pra caramba para a Whitec por estar lá com a gente também apoiando, né? Desde que a gente se conheceu e se aproximou mais. Faltava uma coisa na minha carreira, que era sentir o que eu estou podendo sentir agora. Depois de 24, 25 anos de jornada, sempre trabalhando para os outros, já fui sócio de startups também e tudo mais, mas principalmente nos últimos 23 anos, trabalhando para a Unisys, Xerox, Microsoft, faltava eu sentir a liberdade para eu fazer o que eu quisesse, com quem eu quisesse, com os meus negócios, sem pensar em conflitos de interesse ou alguma coisa assim. Então, consegui concluir a minha jornada da forma que eu queria com a Microsoft no começo desse ano. E no pós, né, a minha concepção era, olha, eu preciso fazer um negócio, primeiro assim, colocando o brand, colocando a marca da empresa, e eu não quero olhar com todas as experiências passadas e tentar pegar algumas experiências negativas para poder botar foco nisso. Não. A minha vida, a minha carreira, eu pensei muito nisso, assisti muita palestra, muito TEDx e tudo mais, ouvindo muita coisa, para pensar no nome da empresa. E aí, assim, depois de selecionar um monte de coisa, fiz a minha nuvem de palavras mentalmente e cheguei a duas palavras que acho que todo ser humano precisa, e a gente, reconhecimento e gratidão. E aí, reconhecimento, gratidão, reconhecimento, juntei, reconhecimento, gratidão, juntou e formou a palavra regra, que não tem nada a ver com as regulamentações, o que a gente está acostumado como regra, mas sim é a junção de reconhecimento e gratidão. E o 7, exatamente por causa do livro, lá do Mano da Liderança, que eu falo das 7 habilidades do líder de verdade. E que a 7ª habilidade é exatamente você reconhecer e ter gratidão às pessoas que trabalham para você ou com você. E tem sido maravilhoso essa jornada de você criar um negócio novo do zero, de você... E eu falei disso, Marco, no meu segundo livro, do Disruptive Talks, que eu tenho um capítulo falado dos ciclos da carreira produtiva. Eu falo que todo profissional, pensando na sua carreira, deveria entender que a gente pode ter 3 ciclos, grandes ciclos da carreira. São os 3 S. Primeiro, a gente é estudante. E quando a gente é estudante, o que a gente precisa fazer? Qual é o objetivo principal? Cara, aprender muito. Não só em sala de aula, mas correr atrás e conectar com os bons professores que te inspiram, né? E ir buscar. E aí depois, naturalmente... E você quer o quê como estudante? Buscar uma boa oportunidade de carreira, de emprego. Você quer começar a ganhar dinheiro. E aí vem a fase de empregado. Naturalmente, você pode fazer um estágio, começar a trabalhar. E na minha carreira, eu acabei fazendo essa fase bem longa. E nessa fase de empregado, qual que é o objetivo que eu aprendi quando eu li lá atrás também, livro de educação financeira? Eu me tornar independente financeiramente. Eu não quero ficar dependente do meu salário a vida inteira. Se eu tiver assim, eu estou errado. Então, conseguir praticar esses anos como empregado para aprender muito, para ter oportunidades de vivenciar coisas que, como pessoa física, talvez você não conseguisse vivenciar, aproveitar a sua comunidade corporativa ali, né, para conectar com pessoas também, expandir o seu leque e fazer o seu pé de meia para ser independente financeiramente. E aí, qual é o terceiro ciclo? Ser empreendedor. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem muita gente boa que empreende aos 20 anos de idade e consegue sobressair, furar a bolha e ter muito sucesso. Mas o que eu acreditava e estou praticando agora? Que você empreendendo depois dos 40, já com uma experiência grande, com conexão, né, crescente, você tem muito mais chance de ter sucesso. E graças a Deus, Marcão, é isso aqui. Eu estou aqui hoje com você, num dia de semana, podendo conversar com calma, a gente gravar esse conteúdo aqui, porque eu tenho essa liberdade e eu tenho a conexão. Exatamente. Acho que é isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Nosso ConfraCast, a gente está trazendo os empreendedores da Confra para um bate-papo, para contar um pouco desse ecossistema de comunidade. Glauter, queria te agradecer. Obrigado. Deixe seu último recado aí para a comunidade. Pessoal, faço parte, né, para os confrades aí, quiserem acessar, né, me conectar comigo. Estou nos grupos da Confra.
Pode me acessar pelo LinkedIn, pela rede social. Se quiser falar comigo diretamente, só pedir para o Marcão que ele passa meu contato também aí. Mas enfim, estou no grupo dos WhatsApps lá. Acredito muito nesse poder da comunidade. Não é blá, blá, blá. Né? A gente não está na comunidade para querer vender nada. A gente quer se ajudar, conectar com pessoas boas. Essa corrente do bem só cresce. E o meu livro anterior, Marcos, você falou, na verdade, foi o Human Skills. E que eu começo falando de altruísmo, né? E se você for entrar, né, no conceito de altruísmo, é de você fazer algo para alguém sem querer nada em troca. Só que a gente, né, faz e já fez para muita gente, a gente percebe que o mundo roda e nos dá muito mais. Então, assim, né, cada um tem a sua fé, a sua religião, assim, mas é uma coisa até bíblica, que você tem uma época de semeadura, que você planta muita coisa, e se você precisar, ou quando você quiser colher, você tem coisas boas. Então, vamos plantar muitas coisas boas na Confra também, que acabou de fazer 7 anos e que, assim, é uma criança ainda, já está andando, correndo, gritando, machucando de vez em quando, rala aqui e ali, mas vai crescer e a gente vai fazer ela ficar ainda muito maior para ser uma adolescente que vai transformar o mundo. E quando for adulta, então, né, Marcão, a gente vai começar a colher muito mais coisas aí. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Pronto.